Olá, pessoal! Hoje na nossa aula vamos dar continuidade ao conteúdo de biomas. Nesse momento vamos falar sobre o bioma Mata Atlântica, Pampa, ecossistemas costeiros e os impactos nos biomas. O nosso conteúdo vai da página 78 até 93. Vamos falar um pouquinho sobre o bioma Mata Atlântica. Nesse bioma, como estamos vendo nessa imagem aqui, nós estamos vendo lá em cima aqui, ó, que é fechado a copa desse bioma. Estão vendo? Aqui abaixo, nós estamos vendo uma vegetação um pouco menor. Vocês estão dando para perceber? Bom, nesse bioma, ele é um bioma conhecido como mundial como floresta tropical. O clima dele é quente e úmido. Por que quente e úmido? Nesse bioma, nós recebemos muitos raios solares, justamente pela localização geográfica desse bioma e os raios solares, porque tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia são biomas floresta tropical e justamente temos muitos lagos, córregos nesse bioma e com raios solares intensos, acabamos deixando o clima quente e úmido e uma grande variedade de vida, tanto vegetal quanto animal, nesse bioma. Outra questão é a pluviosidade, né? Altos níveis de pluviosidade. Vocês lembram lá, sexto ano, que nós falávamos sobre o ciclo da água? Ou seja, se eu falo que no bioma Mata Atlântica nós temos alguns lagos, rios, córregos, com os altos índices, os altos raios solares. Nesse bioma, vocês lembram que a água sobe por evaporação? Sobe por evaporação, as nuvens ficam cheias, condensam e descem de forma de chuva, então molhando esse bioma. Então, nós temos alto nível de pluviosidade justamente porque temos grande quantidade de água e grande quantidade de raios solares nesse bioma. Outra característica, o bioma Amazônia, ele é um bioma com maior diversidade de animais endêmicos do mundo. Vocês lembram que animais endêmicos? Os animais endêmicos são animais que existem somente em uma região. Vocês lembram nas nossas aulas presenciais que eu passei uma pesquisa sobre os animais endêmicos de Sergipe? Lembram disso? Acho que não, né? Eu falei que na Mata do Junco, aqui em Capela, Sergipe, nós temos um macaco chamado de macaco guigó. Ele é um animal endêmico, ou seja, um animal existente só aqui em Sergipe. Nós só temos esse macaco aqui no nosso estado, então é um animal endêmico. Na Mata Atlântica nós temos outros animais endêmicos, animais que só existem lá, ok? Nós temos aqui as plantas epífitas, são essas plantas que estão sobre outras plantas, vocês estão conseguindo ver? Essas plantas aqui, as epífitas, são plantas que ficam sobre outras plantas, justamente para a captação de raios solares. Vocês estão vendo nessa imagem que essas plantas que estão aqui embaixo, normalmente elas têm o limbo. O que é o limbo? É a folha da planta. Essa folha da planta ela é uma folha larga. Porque como ela fica embaixo aqui, muito próximo ao solo, lá em cima não consegue ultrapassar os raios solares. E poucos raios solares que conseguem chegar aqui, então a planta precisa de um espaço maior na sua folha, no seu limbo, para realizar fotossíntese. Então essas plantas aqui foi uma estratégia. Então elas ficam sob esses galhos, são as plantas epífitas, justamente para pegar os raios solares, certo? Temos outras plantas que também ficam enroladas em outras plantas que são plantas parasitas. E o nome condiz realmente com ela, porque ela tira a seiva, tanto bruta quanto elaborada, das plantas. Mas essas epífitas não. Essas epífitas só ficam ali só para captar os raios solares, já que embaixo, lá no solo, não consegue captar muitos raios solares, tá certo? Nós temos aqui o mico-leão dourado, certo? Olha ele rindo para vocês. Nessa imagem aí, é um dos animais que nós temos nesse nosso bioma. E um outro é o pau-brasil. Falando do pau-brasil, ele foi uma das matérias-primas uma das primeiras matérias-primas a serem retiradas desse bioma.
lá no tempo de colonização, tá? Vamos falar brevemente aqui sobre o Pampa. Vocês estão vendo a vegetação? Temos uma vegetação rasteira aqui, ó, as graminhas e poucas árvores. Esse solo também não é um solo muito fértil não, tá, pessoal? Nós temos sim alguns lagos, ou seja, esses banhados, que acabam deixando o ambiente alagado. E temos aqui algumas vegetações que são, na verdade, graminhas, tá? Aqui, ó, nós temos o capim-forquilha, o cabelo de porco, que são capins que ficam nesse bioma. Temos o João de Barro e o tucutuco. Nós estamos trazendo alguns animais e alguns vegetais desses biomas, não são todos, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre ecossistemas costeiros. O que são ecossistemas costeiros? Os ecossistemas costeiros são regiões de transição, ou seja, entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Vocês estão vendo esse daqui? É um manguezal. Acredito que todo mundo já viu os manguezais, não já? Vocês estão percebendo que aqui, olha o tipo de solo, o tipo de vegetação que nós temos nesse bioma. Nos manguezais, normalmente nós encontramos água doce e água salgada. Então, é o encontro desses dois tipos de água. O que resulta? Uma grande quantidade de matéria orgânica para nutrir esses animais que vivem nesse bioma, certo? Nesse bioma, nós temos uma vegetação que está adaptada a viver nele. Já viram isso daqui? Nos biomas, aliás, no ecossistema, desculpa, costeiro, são chamados de pneumatóforo. O que são isso? Isso são raízes aéreas. Porque no solo dos manguezais, nós temos um solo lodoso. E esse solo lodoso impede que essas raízes elas consigam fazer respiração. Então, como não conseguimos fazer respiração por causa dessa lama aqui, ó, esse solo, certo? Então, elas tiveram essa adaptação que conseguem tirar o gás oxigênio da atmosfera, certo? E aqui vivem os caranguejos, os siris, dentre outros animais. E nesse ambiente também temos outros animais que vão fazer desovas, vão procurar alimento, diversos animais, tá certo? E temos os corais, os recifes de corais. Nesse local aqui é um aglomerado de animais que ficam aqui. Vocês lembram que nós falamos muito em poríferos? Poríferos são o quê? Esponjas do mar. Aqui nós temos as esponjas do mar, nós temos equinodermos, que são as estrelas do mar, entre outros. Nós temos os peixes, moluscos e outros animais que estão nesses recifes de corais, certo? E temos a restinga. O que seria a restinga? A restinga seria esse banco de areia aqui, ó. Vocês estão vendo? De um lado nós temos o ambiente aquático, do outro lado nós temos o ambiente terrestre e no meio desse bioma estamos vendo aqui, ó, um banco de areia que por cima desse banco de areia nós estamos tendo uma vegetação. Aqui, ó, a vegetação ajuda a fixar as dunas. Essa duna aqui, esse amontoado de areia, evita erosão. Ou seja, como nós temos esse ambiente aquático, ele poderia levar essa areia e chegar até o ambiente aqui, mas como nós temos essa vegetação, então essa vegetação auxilia para que não tenhamos essa erosão do solo, certo? E agora vamos falar sobre os impactos nos biomas. Primeiro, as queimadas. Então, as queimadas, no ano de 2019, nós tivemos queimadas na Austrália. Mataram diversos animais, né? Diversos animais foram mortos nessas queimadas que ocorreram. Pessoal, tem alguns biomas, como vocês viram, como o bioma cerrado, que ocorrem queimadas naturais. Mas existem queimadas chamadas de queimadas intencionais, onde o homem entra nesse bioma e interfere, queima aquele local para utilizar como matéria-prima ou justamente para utilizar ele para fazer plantação ou outras questões, tá certo? A questão é a seguinte,
Essas queimadas, além de prejudicar a vegetação, que muitos biomas não vamos conseguir recompor novamente esse bioma, ele não vai conseguir se regenerar por causa justamente do solo. Vocês lembram que eu falei que muitos dos biomas, o solo não é fértil? Então, se a gente tira essa vegetação, provavelmente ela não vai conseguir se regenerar. Então, a vegetação não vai conseguir se regenerar, os animais que estavam nesse bioma, eles acabam morrendo e muitas vezes entrando em extinção. E o que pode ocorrer também é esses animais irem para biomas próximos. Ou seja, um animal que era do bioma Caatinga, ele pode ir para um bioma próximo do bioma Caatinga, certo? Isso pode ocorrer. Muitas vezes, um dos impactos ambientais que nós podemos falar é o seguinte: nós falamos muito que na minha casa tem escorpiões, na minha casa chegou uma cobra. Por quê? Justamente pelos impactos que o homem faz no meio ambiente. A partir do momento que o homem ele faz queimadas, ele queima um bioma, ele desmata um bioma. Aquele animal que vivia no seu local, na sua casinha, naquele bioma, vai para onde? Ele vai para o local que ele encontrar mais próximo. E justamente esse local mais próximo é as nossas casas. Ou seja, ele não está invadindo o nosso espaço. Na verdade, fomos nós, humanos, que invadimos o espaço dele. A partir do momento que nós fazemos queimadas, nós desmatamos aquela área, aqueles animais vão ficar sem o seu habitat. Então, eles vão para onde? Para o lugar urbano, para a cidade, para as nossas casas, tá certo? Então, esse é um dos efeitos que esses impactos fazem com as nossas vidas também. Além do que, essas queimadas aqui prejudicará na questão climática do nosso país, do nosso planeta, na verdade, como a questão do ar que vai ficar poluído, certo? E essas queimadas aqui, como eu falei a vocês, esse desmatamento, quando a gente retira essa vegetação, muitas vezes ela não volta a ser o que era antes, ou seja, não consegue se regenerar. Outra questão são os produtos químicos. As grandes indústrias, as grandes empresas utilizam agrotóxico nas nossas alimentações, nos produtos que vão servir para a nossa alimentação. O que ocorre? Esse produto que está sendo dispersado aqui acaba ficando no solo. Então, os nutrientes, as substâncias, na verdade, que estão nesse agrotóxico vão acabar realmente matando as pragas desse alimento, vão, sim. Contudo, muitas vezes ficam essas substâncias no solo. Quando chove, se tiver ali próximo algum rio, algum lago, essas substâncias vão acabar indo para os rios. E pode sim interferir e acabar prejudicando ou matando, inclusive, a vegetação, os animais que vivem no bioma, no ambiente aquático, tá certo? Inclusive, nós temos formas menos prejudiciais. Já em relação aos produtos químicos, nós temos estratégias menos prejudiciais, que são os bioindicadores, que são materiais que nós vamos utilizar nesses vegetais, que são menos prejudiciais tanto para a nossa alimentação, quanto para todo o bioma, certo? E temos os resíduos sólidos, ou seja, os lixos que nós produzimos. Nós pensamos normalmente o quê? Nós estamos andando no carro, temos lá uma bolsa, plástico ou algum material e nós descartamos pela janela do carro, não é isso que acontece muitas vezes? Nós pensamos que aquele ato é somente o indivíduo que está fazendo, mas não imaginamos que outras pessoas também estão fazendo aquilo. E acaba gerando o quê? Um acúmulo de resíduos sólidos no ambiente. E nós temos que lembrar, pessoal, o seguinte: não existe fora. Quando a gente fala, vou jogar o lixo fora. Fora de onde? Fora da sua casa. Mas o planeta em si não é sua casa? Então não existe fora, não é verdade? Quando a gente joga um lixo, a gente tem que pensar muito bem como a gente utiliza, como a gente pode separar isso nas nossas casas, porque não existe fora. Quando a gente fala fora da nossa casa, mas o planeta é a nossa casa. Então não existe forma de a gente
jogar fora dele, certo? Então, utilizamos muitos aparelhos tecnológicos, todo ano vamos fazendo descarte, muitas vezes o descarte indevido. E aqui, ó, na imagem como vocês estão vendo, nós temos diversos resíduos. Muitas vezes ocorre o quê? Que muitas cidades aqui do estado de Sergipe, ocorre o seguinte, o descarte indevido, ou seja, em lixões. O que é lixões, professora? Nós colocamos esses resíduos no ambiente aberto, céu aberto, o que possibilita o quê? Urubus, baratas, roedores, escorpiões, dentre outros animais que ficam nesse local aqui. E esses animais que vão estar provavelmente infectados, irão para onde? Irão infectar quem? Justamente a gente. Então, esse devido descarte acaba resultando para a gente mesmo um erro. Ou seja, a gente vai acabar, pelo um ato errado que nós fizemos, vamos acabar sendo nós mesmos prejudicados, tá certo? Qual é a forma, então, da gente fazer o descarte devido? Vocês colocarem nas suas próprias casas, usam óleo, pega um vasinho, coloque o óleo ali, não despeje na pia, não. O lixo orgânico, vamos separar numa bolsa, o lixo seco, vamos colocar em outra. Isso é uma forma da gente separar esse material, certo? E a forma que as prefeituras, os municípios utilizam para fazer esse descarte correto, normalmente são em aterros sanitários. Ou seja, lá eles fazem a separação do material que pode ser reutilizado, como garrafa PETs, entre outros, e o que não pode ser, eles vão dar um outro rumo a esse material, tá certo? Bom, uma coisa muito interessante é o tráfico de animais silvestres. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essas aves aqui, olha o espaço em que elas estão e olha como elas estão, ó. São bem novinhos, não é? Por quê? Quando as pessoas, os traficantes de animais silvestres, tiram esses animais do seu ambiente, eles tiram em grande quantidade. E por que isso ocorre? Justamente porque esses animais, eles são animais sensíveis, certo? E quando nós tiramos ele desse ambiente, do seu habitat, eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Então, eles tiram os animais em grande quantidade para salvarem 2, 3, 4. Vocês estão compreendendo a quantidade de animais que estão sendo tirados do ambiente deles para serem domesticados? Estão conseguindo compreender essa situação? Vamos ver aqui outra imagem. Aqui nós temos cobras, porque não é só aves não, tá, pessoal? Diversos animais, eles são tirados do seu ambiente, muitas vezes peçonhentos como a cobra, tá certo? Para serem o quê? Utilizados como animais domésticos, o que não é, tá certo? E aqui nós temos outros dois animais que estão engaiolados, ok? E vale ressaltar uma coisa. Vocês que têm animais silvestres em casa, animais desse porte, desse tipo, é interessante vocês saberem, vocês lembrarem que uma vez que nós tiramos esses animais do seu ambiente, da sua casa, nós não iremos conseguir, ou pouco iremos conseguir, colocar ele novamente no seu ambiente. Por quê? As aves, principalmente, quando nós tiramos ela, as aves de rapina ou outros tipos de aves, quando nós tiramos ela do ambiente dela, nós levamos ela para uma casa, tendo todo o cuidado doméstico que as pessoas têm com essas aves, ocorre o seguinte: essas aves, elas ficam acomodadas, então elas não precisam procurar alimento, elas não têm competição com outros animais. Para ela está tudo fácil. Ela tem de manhã a alimentação dela, ela tem tudo certinho no seu tempo. Então não tem essa preocupação de ir procurar o seu alimento. Muito menos de pensar, utilizar estratégias para se defender dos seus predadores. Não tem essa forma. Então, o que ocorre? Quando nós tiramos esses animais desse ambiente, professora, ela acabou me picando, não gostei, não era isso que eu queria, vou devolver ela para o meio ambiente porque eu senti pena dela agora. Tá errado. Errou duas vezes. A primeira porque tirou ela do ambiente dela, três vezes na verdade. Segundo, porque você está ajudando, auxiliando a pessoas mais vezes traficar esses animais.
E terceiro, porque ela não vai conseguir sobreviver agora sozinha. Porque ela aprendeu que ela não precisa procurar seu alimento porque você vai lá e dá. A partir do momento que você pega esse animal que estava domesticado e coloca de novo ele num ambiente que era o ambiente correto deles, eles vão morrer. Eles não irão saber se defender de outros animais, dos predadores, não irão saber procurar o seu alimento, então você está colocando justamente esse animal para a morte, tá certo, pessoal? Então lembre, não comprem animais silvestres. Eles não são animais domesticáveis. E justamente nós temos aves de rapina, como corujas, falcões, que não são animais domesticáveis, tá, pessoal? Nós temos aqui em Sergipe um local que cuida desses animais e justamente nós temos lá animais traumatizados. Porque eles foram animais que as pessoas tentaram domesticá-lo, mas não são animais domesticáveis. E quando as pessoas sofreram algum acidente com esse animal, quiseram colocar de novo no ambiente. Eles não ficam no ambiente. Então, tiveram ONGs, tem ONGs que pegam esses animais, ajudam a tentar adestrar ele ou ajudar ele a colocar de novo no meio ambiente. Contudo, nem sempre isso é possível, porque às vezes o animal está muito acostumado a viver naquele ambiente. Então, às vezes ele está tão traumatizado que até de ver um indivíduo, ou seja, o ser humano, ele não quer mais, ele tem medo, ele fica amedrontado, tá certo? Outra questão, a desertificação. Como eu já falei, quando a gente tira uma vegetação nativa de um bioma, acabamos deixando aquele local desertificado, ou seja, muitas vezes aquele bioma que não tem um solo fértil não vai conseguir regenerar a sua vegetação. E a questão da poluição do ar, porque as grandes indústrias, os carros, dentre outros automóveis, acabam poluindo o nosso planeta, né? Os biomas e o nosso planeta no geral. As empresas poderiam utilizar filtros para poluir menos? Poderiam, mas por que não fazem isso? Enfim, não é? Vamos ver aqui outro. Alagamentos. Vocês estão vendo essa imagem aí? Reconhecem essa imagem? Aqui é lá próximo do viaduto, terminal do dia. Estão vendo? Alagamentos. Por que alagamentos, professora? Aracaju é uma cidade de nível baixo. Então, quando chove muito, quando tem aumento do nível do mar, ela acaba alagando. Professora, mas por que a prefeitura nunca utilizou nenhum mecanismo, nenhum meio para evitar isso aqui? Já ouviram falar dos córregos, dos córregos? Aqueles córregos, na verdade, que nós temos, nós chamamos de... Era para ser um canal fluvial, são canais, né? Na verdade, são os canais. Eram para ser canais pluviais, canais da chuva, só que eles tiveram um rumo diferente. São canais, hoje em dia, muitas vezes de esgoto. E o que ocorre? Quando chove, quando tem um alagamento da cidade de Aracaju, aquele canal, que era para ser um canal pluvial, que acabou sendo um canal de esgoto, ele transborda. Nós vemos o quê? Baratas, ratos, podemos até ver escorpiões naquela área, justamente por um erro, por uma forma indevida de utilizar aqueles canais, que eram canais para chuva. Se aqueles canais não colocássemos lixo naqueles canais, a água saía justamente dali e ia para o seu ambiente. Mas não, colocamos lixo e acaba nos prejudicando. Vocês estão vendo que os nossos atos como seres humanos prejudicamos a nossa própria existência? Vocês estão conseguindo compreender essa forma? E aqui, o último slide, vamos ver a questão dos biomas, vamos relembrar, tá? Essa imagem aqui nós temos no livro de vocês, tá? Aqui no ano de 1950 e 1960, nós estamos vendo aqui o Brasil e os nossos biomas. O bioma aqui até então menos prejudicado seria a Amazônia, Pantanal, Cerrado, mas já tínhamos aqui, ó, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, já tínhamos uma grande quantidade de destruição, certo? Quando nós viemos para esse lado de 1980 até 2015, vocês estão compreendendo, percebendo a degradação? Como o nosso país,
ele está, ó, praticamente nós temos apenas resquícios da Mata Atlântica. Ó, tá vendo essa partezinha vermelha? Nós temos resquícios. Agora, uma coisa interessante. Vocês estão percebendo que o Pantanal é o único bioma que está bem semelhante. Na verdade, 80% do Pantanal, ele está igualzinho. Por quê? Justamente porque o Pantanal, ele é um bioma inundável. Então, como a gente já falou, né? Nós falamos na aula anterior, que esse bioma, o Pantanal, como ele é uma planície inundável, as pessoas não vão investir nem em pecuária, nem na agricultura ali, porque vai ser um investimento que vai ser perdido. Porque em épocas do ano, enche realmente aquele bioma e acaba prejudicando e acabando com qualquer plantação que tenha naquele bioma, tá certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês anotem no caderno, no plantão de dúvida a gente tira. A atividade da página 86, 87, 92 e 93. Bons estudos e até breve.